O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, peregrinos, peregrinas que se fazem presentes aqui na casa de nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se acolhidos, acolhidas, e as nossas orações são para que aquelas graças que você tanto busca para si, ou para um membro de sua família, ou para aquelas pessoas que pediram as suas orações, possam ser atendidos. Também quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pela TV Nazaré e também pela Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadinazaré.com.br ou mesmo através do aplicativo que você pode instalar no seu celular ou tablet. Quero enviar uma saudação especial a todas as pessoas lá da cidade de Castanhal, que sempre estão nos acompanhando, rezando conosco, através da rádio web e também através da TV Nazaré. E quero aproveitar e convidar você e sua família para vir amanhã rezar conosco a missa das 7 horas da manhã, onde estaremos celebrando com todo o apostolado da oração a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Estamos encerrando hoje o último dia do Tríduo e amanhã será a grande celebração, onde estaremos dando graças e louvores a nosso Senhor Jesus Cristo, porque através do seu amor incomensurável está sempre olhando por cada um de nós. Portanto, convido você e também a sua família para rezar conosco amanhã, aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Desde já, a todos vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Irmãos e irmãs, certa vez, um rico empresário, passando por um bairro de uma grande cidade, em sua BMW novinha, e de repente ele escutou um estrondo, parou o carro e percebeu que um garoto de 10 anos havia jogado um tijolo na porta lateral do seu automóvel, ali onde fica o passageiro. Ele desceu, muito nervoso, e agarrou o garoto e disse: garoto, você ficou louco? Como você pode fazer isto?
tacar um tijolo no meu automóvel? Olha só o que você fez, e é um automóvel novinho, e agora quem que vai pagar o prejuízo? E o garoto chorando disse assim: moço, porque ninguém para me ajudar. O meu irmão é paraplégico e ele caiu da cadeira, só que ele é muito forte para mim, muito pesado, e eu sozinho não consigo colocá-lo de volta na cadeira. Então esta foi a forma que encontrei para que alguém pudesse me ajudar. Então aquele homem deu uma parada, caiu em si, engoliu seco, e as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Ele então foi e colocou o irmão daquele menino de volta na cadeira, tirou o seu lenço, ajudou a limpar a sujeira, e ele então ficou observando que o irmão estava empurrando aquela cadeira, levando o seu irmão feliz da vida. E ele ficou ali olhando até eles desaparecerem pela rua. E o empresário voltou lentamente para o seu automóvel. E um detalhe, ele nunca mandou consertar a porta do carro. Pelo contrário, ele sempre olhava para aquele amassado e se lembrava: preciso ir devagar na vida, porque com certeza alguém precisa de mim. Celebrando hoje a memória de São Barnabé, ele foi um homem que, entre aspas, levou uma tijolada, porque ele parou toda a sua vida para poder seguir a Cristo Jesus. Segundo os Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Barnabé vendeu um campo, uma espécie de sítio, chácara ou fazenda, e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ele colocou tudo aquilo que tinha para a evangelização. Barnabé é aquele que fez aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje: não levar nada, ser uma pessoa desprendida para poder anunciar o reino dos céus. E este reino, como nos ensina Orígenes, um santo da igreja do século III, que Jesus é o próprio reino, Jesus é esta justiça, Jesus é que deve ser anunciado. Barnabé, ele foi aquele que iniciou o apóstolo Paulo na missão. Barnabé foi aquele que defendeu o apóstolo quando este começou a anunciar o nome de Cristo Jesus. Barnabé foi o primeiro que confiou na conversão do apóstolo Paulo, porque os outros companheiros, os outros apóstolos, praticamente duvidaram do apóstolo Paulo, duvidaram da sua conversão num primeiro momento, pois afinal o apóstolo Paulo era aquele que perseguia os cristãos, e agora convertido, ele quer ser um anunciador de Cristo Jesus. E Barnabé é aquele que deposita confiança no apóstolo e vai defendê-lo diante dos outros apóstolos, dizendo: vamos dar um voto de confiança a este nosso irmão. E Barnabé significa filho da consolação. E o texto nos diz que Barnabé era um homem bom, um homem justo, um homem virtuoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. Um exemplo para cada um de nós, se queremos ser anunciadores e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma diferença entre cristão e discípulo. Cristão é aquele que acredita no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo é aquele que faz uma experiência íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que o conhece pessoalmente, como nos ensina o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quando o apóstolo Paulo está terminando o seu período nesta vida, o seu período de evangelizador, porque ele sabia que a morte era iminente.
o apóstolo Paulo então vai dizer: sei em quem acreditei. O verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que conhece profundamente a Cristo Jesus. É aquele que pode falar: sei em quem depositei a minha fé, sei em quem acreditei. E São Barnabé é muito importante para a congregação dos padres barnabitas, que trabalham aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Barnabitas, por causa da igreja mãe que nós temos lá em Milão, no norte da Itália, a igreja de São Barnabé. Porque o nome da congregação é Clérigos Regulares de São Paulo, mas o nome conhecido são padres barnabitas, por causa da igreja mãe, a igreja de São Barnabé. E assim como Barnabé foi uma pessoa bem próxima do apóstolo Paulo, os barnabitas também se consideram pessoas próximas a este apóstolo, a ponto de o considerar como um de seus filhos, né? Ou seja, Paulo é o pai espiritual da congregação dos padres barnabitas. Porque antes de ter este nome, barnabitas, eles eram chamados de paulinos, porque eram seguidores do apóstolo Paulo, dos ensinamentos do apóstolo Paulo. E Santo Antônio Maria Zaccaria, que é o fundador da congregação e o pai espiritual por excelência, assim como o apóstolo Paulo escrevia cartas para as comunidades por onde ele passava ou por onde precisava ser evangelizado, Santo Antônio Maria Zaccaria também escreve cartas para os seus filhos, os padres, os irmãos e também para as suas filhas, as irmãs angélicas. Por isso que hoje toda a família zacariana, os padres barnabitas, as irmãs angélicas e também os leigos de São Paulo estão em festa, porque estão celebrando a memória de São Barnabé. Nós também somos convidadas a consagrar a nossa vida a Deus e fazer com que a nossa vida seja uma vida totalmente voltada para aquilo que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida pautada pelo amor, pela bondade e pela misericórdia. Bondade e misericórdia, todos os dias temos que fazer, de uma maneira ou de outra. E que este fazer a bondade, a misericórdia e a prática do amor seja algo de forma natural. Que nós não precisamos receber uma tijolada, entre aspas, para que a nossa vida se converta. E tijolada que eu digo, é alguma aprovação muito difícil na vida. Porque muitas pessoas recebem tijoladas na vida através da perda de um ente querido, principalmente uma perda assim de uma forma inesperada, a perda de um trabalho, a perda de uma posição social, a perda de um matrimônio e a perda de tantas outras coisas. Estas são as tijoladas que muitas pessoas recebem na vida. E ao receber essas tijoladas, eles então procuram configurar a sua vida, a vida de Cristo. Vamos mudar de vida enquanto é tempo. Que cada um de nós não necessite receber uma tijolada, uma pancada, para mudarmos de vida. Vamos configurar na nossa vida a vida de São Barnabé. Ser um homem bom, uma mulher boa, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas virtuosas, pessoas exemplares. Amém.